Óculos. Olá. Bom dia. Bom dia. Estamos falando do ateliê. Estamos falando do Arte Ziriguidum. E hoje a nossa convidada é a Esther Servini, a curadora da exposição Produto Disruptivo. A ideia de hoje é justamente falar sobre como foi essa curadoria, como que a Esther percebeu esse processo. Eu vou ler para vocês o texto que ela escreveu para a gente. Vou mostrar também um pouco da exposição para vocês ficarem com vontade e aparecerem por aqui, né? Porque o Milton Nascimento acertou muito, né? O artista tem que ir aonde o povo está, e a graça das coisas é a conexão que elas possam estabelecer com as pessoas. Então, vamos lá. Eu vou convidar para participar a Esther. Entra e eu já apresento. Ah, Tânia, eu também te amo, faz muitos anos. A Tânia foi minha professora. Esther, minha linda! Olá, Tudo bom? tudo bem e você, Dalmone? Tudo bom, que prazer você, minha amiga, que também amo tanto. A Esther, Então, já fomos vizinhas 2 vezes. A nossa amizade é uma amizade que aconteceu já adultas, né? E o meu filho me lembrou que eu conheci a Esther assim, né? Nós morávamos no mesmo prédio, e aí eu fiz uma besteira, fui tirar o carro e bati no carro. Aí eu falei, bom, esse carro é daquela moça que mora lá no 3º andar. Aí subi as escadas, fui lá, toquei a campainha e falei, olha, eu bati no seu carro, você faz favor, você manda na oficina e depois me manda a conta. Foi sem querer, né? O Paulo que lembrou disso. E eu falei, nossa, eu não lembrava mais. E depois disso, a gente novamente foi vizinha na rua Rio Grande do Norte, e nós somos irmãs de vida. Não é genético, mas somos irmãs por escolha. E eu pedi para a Esther ser a curadora do produto disruptivo, porque quando a gente inventa de fazer uma exposição, é preciso que alguém caminhe a seu lado, porque fatalmente você vai se sentir perdida N vezes, né? Se não perdida, em alguns momentos você precisa conversar com alguém, dividir suas dúvidas. Sabe aquele olhar para trás e perguntar, por ali, né? E aí eu escolhi a Esther porque a Esther, além dela me conhecer há muito tempo, mas não é só essa questão. A Esther é arquiteta, né? Ela é formada em arquitetura, ela tem um mestrado no Instituto de Artes, tem um doutorado na arquitetura na Unicamp. As coisas que ela estuda me fazem muito bem, porque quando a gente conversa, eu aprendo com ela também os sonhos dela. E ela é professora na PUC já há quantos anos? Esther, uns 20? 20 anos. 20 anos, Dalmone. Só isso. Só isso. A Esther é professora há 20 anos na PUC de Poços de Caldas, no curso de Arquitetura e Urbanismo. E a Esther, ela tem uma característica que ela é muito silenciosa, assim. Mas quando essa mulher fala, é uma coisa que eu fico assim, nossa senhora, eu não imaginava o tesouro, assim, o universo tão, tão plural e
tão cuidadoso para determinados assuntos que são incomuns a gente, embora sejam assuntos do dia a dia, né? Que sejam coisas da vida. Mas a forma como a Esther estuda, como você, Esther, vê e como você comunica isso, sempre me trouxe um outro jeito de ver as coisas da vida. E também a Esther pinta, faz aquarela, faz colagem, faz arte, desenha, que é uma coisa assim de deixar a gente com vontade de ficar olhando aqui para o resto da vida, né? E por isso eu chamei a Esther para que ela pudesse me acompanhar nesse momento, né? Nesse movimento de estar próxima das pessoas, fazendo as pinturas. E também, na hora de montar a exposição, eu também precisava de alguém para me auxiliar, né, naquilo que eu imaginei, mas que é muito... é algo a ser resolvido na hora, porque as elaborações vão sendo feitas, mas em algum momento aquilo, na realidade, cria uma pergunta, e aí eu preciso ter um par, né, para poder perguntar. E aí eu escolhi a Esther. Bem-vinda, Esther, muito obrigada por você estar aqui. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que você... o que você achou dessa história toda, dessa experiência? Como é que você se sentiu sendo curadora dessa exposição? Não é a primeira vez que você é curadora de exposição aqui no Ziriguidum. E eu queria saber como é que você se sentiu, como é que foi isso para você. Bom, Dalmone, é um prazer estar aqui com você e também estar compartilhando esse momento, e que eu sei que é de uma trajetória bem longa, né? Aí do teu trabalho, da tua produção, das aulas, assim, eu pude frequentar um tempo aí, também as coisas do ateliê, de conhecer não só como vizinha nem amiga, mas também a parte profissional, de você ser uma pessoa muito exigente com a qualidade dos trabalhos, né, com o conhecimento que é transmitido para os alunos, para as pessoas que frequentam aí o teu ateliê, né. E aí eu lembrei, estava falando a questão da curadoria, tinha um professor de psicologia que falava o seguinte, que a cura é que nem cura do queijo. Então eu fico pensando que a minha curadoria nesse trabalho é a cura do queijo. Ele veio curtindo, 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 agora está no ponto. E aí você pode apresentar esse trabalho que está muito lindo, com as pessoas, com cada um que você foi entrevistando, foi desenhando, as pessoas foram posando para você, né? E aí me encantou muito assim a questão do tema, né, que você traz, pelo fato de ser uma interlocução, porque talvez a gente sempre tem essa curiosidade do que as pessoas pensam, ou do que as pessoas estão, o que vai passando pela mente, né, ou no corpo, as sensações, de estar ali com alguém retratando, né. E o objetivo do trabalho foi um pouco esse, né. No começo eu estava um pouco perdida. Eu falei assim, porque era uma coisa muito pessoal tua, né, de produção e da relação que você tem com as pessoas com quem você está pintando, né, e o que poderia ser a minha contribuição, além da questão da montagem, da escolha das cores dos ambientes, a gente estudar um pouco essa parte mais arquitetônica, digamos assim, da exposição, né? E aí eu fui percebendo o teu jeito, dos momentos que você chamava, talvez essas questões,
né? Mas eu me sentia muito como uma testemunha, observando a tua produção, né? Como se precisasse ter um terceiro olhar, uma terceira pessoa ali presente, né? Além do retratado e você, que testemunhasse aquela manufatura, né? E eu acho que foi um trabalho assim muito bonito, porque eu fui me deixando levar pelas perguntas, pelo olhar, né? O que você chamava, em que momento, e que isso estava relacionado com a pintura que você estava fazendo, né? As E horas que eu liguei pedindo socorro. não, faz parte de tudo, é um acompanhamento, né? Então, a gente precisa disso, né? Então, assim, mesmo com a Lília, que também pude fazer a curadoria, ou mesmo no trabalho que eu apresentei aí, com você junto. Então, assim, é uma troca muito boa, né? De observações, de autoobservação, e do que esses momentos, né, de encontro podiam propiciar, né? Então, eu acho que o trabalho é um pouco isso, tá, Moni? E tá podendo agora, depois de presenciar e viver esse processo, assim, de como que o teu trabalho é muito processual, né? Não é algo que já vem pronto, ele vai se construindo a cada olhar, a cada encontro, com cada pessoa que você foi desenhando também, né? Eu estou pensando aqui, Esther, em ler o seu texto, o texto da curadora, né? Aquela que fez, que viu o processo desde dezembro, né? Que eu estou fazendo as É, pinturas. E o título do texto da Esther se chama Testemunhos do Ateliê. Esther Servini. Dalmone é uma artista incansável. Descansa de si pintando, ao mesmo tempo que pinta de si nos outros. Enquanto aguardo na porta do ateliê, encontro Beatriz em sua expectativa para posar. Escolhe a roupa, posiciona-se de forma que fique confortável. Serão várias horas ali. Dalmone vigia a luz, acerta os ombros, sorrisos. Eu sabia que a cor seria amarelo canário da terra, Beatriz da terra. Rastros de subjetividade perpassam estes retratos como testemunhos do viver de Dalmone. É a vez de Carol. E como é difícil pintar a presença de uma ausência. O olhar vazio e cheio de vida invade o rosto fantasmagórico. Talvez tenha que deixar assim. E Dalmone diz: o cão está vivo. Negro, róseo, bordô com flores. Surpreendente. Um encontro familiar. A face de Tita ganha várias tonalidades. A conversa é mansa. Ela se estabelece ali simbólica e viva entre os verdes, os grenás e os cabelos brancos. Também ela, Tita da terra, conversa com as outras interlocutoras de Dalmone na sala amarela. Às vezes, o trabalho de curadoria é também um trabalho curativo da alma. Encontro Teresa, de jeito materno, blusa florida. Mergulho nos azuis e violetas. Neste caso, duas testemunhas observam, eu e o gato. Era o exato momento em que Dalmone pintava o brilho dos olhos. Sempre encontro dificuldade em saber por que Dalmone pinta os olhos diferentes, ou se é só o olhar. Pedro e Tomico não os vi. Eles chegaram pelo escutar.
pela narrativa. Pedro inspira a Sala Verde, Pedro Verde, e Tomiko madura, serena, resiliente. Dalmone a retrata com força e delicadeza no branco de fundo da tela, onde minimalismo e expressionismo se encontram. No dia da sessão de fotos, se aproxima Rafael, cabelos cor carijó, da terra também, mas diferente. Ficaria na sala púrpura, único para mim, eternizado nas camadas profundas das tintas com o rosto rosa. Carolina veio inesperadamente, testemunho mais vivo de presença sentido no corpo. Como trazer o corpo para a pintura do rosto? O sol é intenso. A cor alizarin crimson finaliza seus braços, que precisaram de vários inícios. Cor mulher. E finalmente Dalmone apareceu sem luxo e ela me diz: é para mim mesma. Ela já se conhece, usa o verde, mas sabe que não gostaria. Vejo Dalmone calo, inacabada. E se Dalmone pintasse a si para se conhecer? Se surpreender e brincar? O último retrato pode ter ousadia. Ouço o seu retrato dizer: invente-me. Ah, Esther, muito obrigada. Olha, que texto maravilhoso. Olha, na hora que eu li a primeira vez, eu fiquei muito... teve umas horas ali que eu perdi o fôlego, né? Assim, fiquei muito contente. E depois, na hora que eu vi assim, a exposição toda, tudo arrumado, texto arrumado, tudo colocado aqui, a vontade que eu queria era te ligar e falar: Esther, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Ficou mesmo, ficou mesmo. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada mesmo. Ah, é que a obra é inspiradora da Dalmone. Não, e todo o processo também, e eu acho sempre interessante essa questão de que nem cada quadro, ele não é só a pintura que está ali, né, como a imagem final, mas tem toda além do processo da pintura, a questão mais, digamos, estética, desse expressionismo mineiro que você está falando, mas eu acho também que tem uma história, né, com envolvimento com as pessoas, da escolha das cores, do universo que cerca aquela pessoa, que fala da tua relação, né, pessoal com elas, e que às vezes eu sentia que você estava pintando as pessoas, mas também eram facetas da Dalmone, da sua própria vida, na relação que você tem com essas pessoas, né? E isso eu acho incrível, assim, no trabalho. Teve um caso, gente, que eu liguei para a Esther e falei: Esther, eu preciso te contar, porque eu estou apavorada aqui. Eu fiz um dos retratos de uma dessas pessoas, e quando terminou, que não tinha terminado, eu já estava na 4ª sessão, e que eu olhei, eu falei: gente, mas eu não estou reconhecendo essa pessoa. E eu falei com ela mesma, falei: olha, eu não sei o que está acontecendo, eu acho que eu não estou conseguindo fazer o que eu me propus, né? Porque eu acho que pintar é como ir jogar bola. Não é todo dia que vai fazer gol, assim. E também não tem esse gol, né? Não tem gol. Mas é muito tombo, sabe? É muito tombo. E eu falei: olha, eu acho que eu não estou conseguindo fazer. Não sei, eu não sei. E quando chegou nessa 4ª sessão, eu falei para ela, eu falei: olha, vamos fazer o seguinte, eu acho que o teu rosto está muito sisudo,
Existe uma seriedade aqui excessiva, né? E eu não tô conseguindo. Engraçado, eu não te reconheço assim. Aí ela topou, né? E olha, gente, posar dá trabalho, porque você tem que ficar ali, né? Quieta, né? E põe tempo nisso. Ela topou. No dia seguinte, era o domingo de Páscoa, eu mandei para ela um artigo. Na verdade, é um vídeo. E esse vídeo é sobre um fotógrafo falando sobre os retratos e como ele faz os retratos. E o quanto que o retratado entrega ou não a ele esse expor-se, esse retratar-se, esse ser visto, essa entrega psíquica, eu não sei se é exatamente essa palavra, mas assim, de que forma o retratado se dá a quem o fotografa, né? Esse fotógrafo, né? Eu não lembro o nome dele de cor, deixa eu ler aqui, vou até escrever, porque vale a pena assistir. O nome dele tá escrito aqui, Platon, Platonn, Platon, com N no final, Antoniou, Platon Antoniou. Não sei como se pronuncia esse nome, ele é grego. E ele esse curta, deve ter uns 30, 40 minutos, fala então sobre essa relação, né? E dele também buscando as formas e tudo mais. Eu mandei para essa moça, ela assistiu e ela me falou assim, Dalmone, mas será que a gente não deveria deixar como está? Porque eu vou te falar uma coisa. É verdade. O que você viu não é mentira. Eu tenho essa seriedade, eu tenho essa sisudez, eu tenho me sentido assim ultimamente. E a gente conversou muito, a gente vai falar mais a respeito quando nós estivermos juntas, na última quinta-feira de maio, né, às 8 da noite, quando vai ter a live com ela. Aí eu falei para ela, mas será? Ela falou, não, é isso, você pegou a minha verdade. Quando ela falou aquilo, ela falou com tanta verdade que aquilo me pegou. Eu fiquei muito emocionada, assim, fiquei assim afetada pela entrega dela, pela forma como ela se percebeu, né? E falei para ela, calma que eu vou te tirar daí. Aí depois eu comecei a rir e falei para ela, não sei como eu vou te tirar daí, mas eu vou te tirar daí, né? E aí a gente riu e chorou. Nisso eu peguei e falei, eu vou ligar para a Esther, porque eu preciso contar isso para a Esther. Aí eu contei isso para a Esther. Aí qual foi a pergunta que a Esther me fez? Fala aí, Esther. Eu não lembro a pergunta, Dalmone. A Esther me perguntou assim, Dalmone, mas você também não se sente assim? Sisuda, Isso mesmo. séria, né? Assim, você também não se sente? Quanto você se sente assim, disso que você viu nela? Aí eu falei, nossa, não, acho que não. Mas será? E aí eu vi, sabe, Esther, porque a pergunta foi tão no lugar certo que eu falei, é isso mesmo, né? Depois ela voltou, ela posou, a gente fez outra tela, aquela tela foi descartada, né? A gente fez outra tela e foi muito diferente. A experiência de
fazer a pintura dela pela segunda vez foi muito diferente. E aí eu fui contando isso para Esther, e eu achei incrível essa tua perspicácia, Esther, para perceber que o que eu enxerguei nela naquela primeira pintura era exatamente do que eu sofria. E que ela disso também sentia. Né? Eu acho que abriu uma localização, sem uma saber da outra sobre isso, Sim. mas uma localização daquele sentimento dela, eu percebi porque eu tinha, então. Tem um pensador francês, que é o Didi Huberman, né? Ele escreve muito sobre arte, junto com psicanálise e tudo. E tem um livro dele que é justamente, o título é O que Vemos, o que Nos Olha, né? Então, como que existe, que na verdade não é a gente que escolhe a pessoa, na verdade a gente é escolhido por essa imagem, né? E isso reverbera em elementos que estão no nosso olhar, na nossa maneira de ser também, né? E é por isso que o trabalho é de arte, porque a gente dá o sangue, né? A gente, você pinta não é só com os olhos, né? Você pinta com o corpo, com o que você sente, cada matiz, cada cor, né? Vai sendo um sentimento, porque a imagem pintada não é uma fotografia, né? Não. E assim, é muito surpreendente, assim, isso que eu falo dos testemunhos, porque eu vejo, né, em algumas situações, as pessoas que estavam ali posando, e vejo a tua pintura, e não é a mesma coisa. E não é também o meu olhar de escolha de cores e de padrões, assim. Eu levei um susto quando estava escrevendo o texto, e outro dia a gente foi ali, e você já estava a exposição montada, por exemplo, o quadro do Rafael, né? E eu só via rosa, e você falou assim, não, a luz era azul, e tudo é azul. Então eu falei assim, nossa, como que a gente olha coisas diferentes, né? E, isso é muito interessante, assim, a arte tem essa abertura, né? E que as cores têm as paixões delas, né, também. Também é verdade. E com essa história, por exemplo, do Rafael, da cor azul, o dia que ele veio à tarde, eu falei, gente, mas cadê o que eu tinha visto antes? Né? Então, eu também, nesse processo, fui descobrindo, durante o trabalho, soluções que até então eu não tinha feito, né? Porque até então eu não tinha me empreendido a fazer uma exposição que me tomasse tanta responsabilidade, tanto tempo, né? Que me tomasse assim uma continuidade, até por conta do compromisso que eu assumi com o projeto. Assim, não é uma coisa que eu posso fazer hoje, se eu não terminar hoje, né? Alguém vai esperar, né? Eu tenho uma freguesa, uma cliente, uma pessoa que me conhece desde miúda. E eu sou muito grata a ela, porque ela já me pediu alguns retratos. E teve um retrato que eu levei 7 anos para entregar. Uhum. E eu pensei, puxa vida, é porque ela me considera muito, é porque ela tem uma super paciência comigo, porque eu não sei se eu ia esperar isso de alguém 7 anos. Né? E aí, no dia que eu entreguei esse trabalho, ela falou, olha, Dalmônio, mas e o trabalho da minha outra neta? E o trabalho de não sei o que e tal? Eu olhei para ela e falei para ela, mas eu já demorei 7 anos, você vai me esperar? Aí ela falou assim, Dalmone, eu não vou desistir de você. Nossa, na hora que ela falou aquilo,
a Fátima Sodré. Eu comecei a chorar, porque eu já tinha desistido de mim, né? Assim, eu falei, não vai pintar, porque leva 7 anos para fazer uma coisa, né? Tá encantada, né? Deve ter alguma mágica, alguma magia, porque não ia. E aí eu levei muito tempo para entender que era um excesso de expectativa, um excesso de rigor, um excesso de... A régua, né? A régua não tem medida, aquilo trava. Porque aí é um medo que trava. E aí também, Esther, óbvio, né? Você é professora, você vai... Eu sei que você me entende muito bem também, não é só porque você é professora. Mas é assim, como é que eu me habilito a dar aula de algo que quando eu vou fazer, eu, aspas, preciso dar o exemplo, né? Eu preciso ser magnânima, né? Eu não posso ser nem mais ou menos, eu tenho que fazer uma coisa estratosférica. E como eu não sei como fazer isso, eu não vou fazer. Porque enquanto eu não faço, eu não vejo o que eu não faço. Mas se eu fizer, eu vou ver. Né? Então, eu tinha eu ficava correndo em volta de mim. E o dia que a Fátima falou para mim, Dalmone, eu não desisti de você, aquilo entrou no meu coração e tomou conta dele. Tomou conta dele. Porque assim, eu falei, nossa, ela acredita mais em mim do que eu mesma. Né? E como é que pode ela querer? Aí também, de novo, eu começo a rir, né? Aí eu vou chorando, eu vou rindo, né? Aí ela falou, não, eu vou esperar, mas você não vai demorar 7 anos agora dessa vez. Então, assim, essas coisas da vida também ajudam. E quando você escreveu aqui, às vezes o trabalho de curadoria é também o trabalho curativo da alma, sem dúvida, cura eu não sei se a palavra é dor, mas cura o medo, sabe? Porque o medo é bom como juízo, né? Mas o medo não pode ser a madeira da estrada, né? Numa linha de ferro, se ele for o dormente, você não passa, né? Então, assim, fazer as pinturas e ter que fazer as pinturas porque eu queria muito fazê-las, aquilo foi uma mola, assim, aquilo me dava impulso. E é muito interessante que conforme eu ia fazendo, eu ia me divertindo também, né? E sofrendo às vezes, né? Igual esse quadro que deu tudo errado. Não é que deu tudo errado, mas é que eu entrei por um caminho que eu não conseguia sair dele. Eu fui pelejando, pelejando, pelejando. E eu pensava, meu Deus, também não estou nem aí, isso é tinta. Isso é tinta sobre tela. Grande, grande porcaria, né? Dane-se, faz, né? Mas eu estava agoniada, né? E eu gostei muito da moça que posou ter topado e ter falado, não, Dalmone, eu topo. Eu venho de novo. Eu falei, vem, porque eu não sei o que está acontecendo, né? Então, assim, eu não sabia que eu estava entrando em conexão com alguma coisa que dava no retrato esse olhar sisudo, esse olhar austero. Agora, o mais curioso é que o segundo quadro eu fiz olhando a mesma pessoa. Se você olhar, é a mesma pessoa. Como é que a mesma pessoa gera um outro quadro? Porque, assim, é a mesma testa, né? É a mesma largura né, da face, da boca, do nariz, da orelha. Ela não fez uma plástica, entende? Assim, e aí eu olhava e falava, meu Deus, por que está saindo diferente se eu estou observando a mesma mulher? Então, essa resposta
Eu juro, eu não tenho. É claro que a gente mudou de lugar, a gente mudou de luz, a gente foi fazer a pintura em outro lugar, encontramos uma outra posição, sem dúvida. Mas é a mesma pessoa. Isso é um outro trabalho. E, de fato, Esther, aquele dia eu ter te perguntado o que estava acontecendo foi muito. Nossa, ainda bem que eu tinha você, porque eu estava muito assustada, assim, Uhum. com esse resultado. Porque na faculdade, ou mesmo nos ateliês que eu já frequentei, esse assunto, Nunca é tratado. não. Mas é a mesma relação assim que eu sinto. Eu acho assim que você falou da questão de dar aula e assim tem uma parte que a gente ensina técnica, ensina estética, né? Agora a conexão pessoa a pessoa, que é uma relação intersubjetiva, né? E isso acontece comigo acontece com os clientes de arquitetura, né? E é algo que jamais foi abordado na faculdade ou entre os professores. A maioria são pessoas que têm um conhecimento muito grande, mas pouca experiência com pessoas, né? Então, você está ali na pintura, você está com a tinta, com a técnica, mas fazendo jus, quer dizer, é por isso que o retrato, né? Então, assim, eu acho que você tem um potencial para essa forma retrato, né? Eu lembro de outros momentos que você também teve com as crianças da escola, fazendo retratos. Você já vem ensaiando essa forma retrato já há algum tempo. Os próprios autorretratos teus, né, retratos de outras pessoas, os modelos, né? Só que o medo dá dessa relação intersubjetiva que acontece, né? E porque não é só uma questão de domínio técnico, que isso a gente pode ter, mas na hora vai ter um calor ali da relação, né? E então isso é maravilhoso, assim, que faz com que Modigliani pintasse as pessoas compridas e elas não eram compridas. Você pinta os olhos diferentes e é porque é você que pinta. E é esse olhar, essa captura assim desse olhar. Mais do que os olhos, é o olhar, né? E então, cada pintor tem a sua forma peculiar de enxergar, né? E é isso que a gente vê nos teus retratos. E agora, eu acho que assim, com o amadurecimento da tua técnica e de todo o teu trabalho profissional também. E outra coisa que eu acho interessante, também o trabalho do ateliê é uma coisa muito diferente. Não é uma sala de aula. Não é uma sala de aula. É uma filosofia de vida, né? E eu acho que você tem isso, de trazer a tua vida toda mesclada na questão do ateliê, né? Você não fecha a porta, sai, vou para casa e depois eu volto, né? O tempo todo isso permeia, né, a tua existência. As pessoas que vão aí criam um hábito e vão para o ateliê e gostam de ir no ateliê, eu mesma, assim, como se você criasse um universo em paralelo, né, que é o campo da arte. E esse trabalho é muito diferente. Tanto é que eu falo, eu não consigo pintar aqui em casa. Eu tenho que estar no ateliê, né? E criar essa atmosfera para a criação, que é isso que você está conseguindo agora, né? Você teve toda também a mudança do espaço, né, de trabalho, né, que antes também não tinha. Então, eu acho que tudo colaborou para ser o momento agora, né? E De fato, de fato.
Hoje, eu tenho a Tânia, que trabalha aqui e que deixa tudo organizado para eu poder ficar submersa naquele mundo. E antes eu não conseguia, porque eu não tinha uma pessoa que cuidasse todos os dias. Eu tinha uma pessoa que cuidava muito bem, mas eram uma ou duas vezes por semana. E aí eu ficava ali, adorava lavar louça, né? Você sabe que eu tenho um tique nervoso com louça. Porque o tempo que a pintura exige, né, a dedicação à arte, não é um tempo cronológico. Aí eu vou sentar, daqui uma hora tá pronto. Não tem isso. A gente pode ficar horas, dias ou anos fazendo uma pintura, né? E é isso, porque vai vindo por camadas, né? Então, e a tua técnica é muito essa ideia das camadas, né? Então, a questão da primeira cor, da segunda cor, da terceira cor, da cor sobre a cor que muda e produz uma outra, né? Então, isso é muito fascinante, porque nem a gente sabe o que vai sair. Essa que é a surpresa. Isso que anima a gente ir fazendo. E nem Porque a gente eu. não, quando começa, você não sabe qual vai ser o resultado. Não sabe. Eu também não sei. Eu não sei mesmo. Tanto que às vezes eu faço umas É, coisas que eu arrependo. Eu falo, mas eu não devia ter feito isso. Porque tem também aquela coisa do trabalho que você não sabe a hora de parar. Tem isso também. E também por isso, Esther, que eu queria muito você como curadora, porque nessa hora é como empreender viagem no deserto. Né? Quando eu estiver sentindo sede, não é que você vai me trazer o copo d'água, mas você vai ouvir da minha sede, né? Para eu encontrar água em mim. Então, assim, eu escolhi muito bem, eu fiquei muito feliz de ter você nessa história toda. Tanto que eu também não podia te escolher para ser uma das retratadas, porque aí quem que eu ia chamar para ser minha parceira de viagem? Eu ia ficar sem, né? Então, eu falei, não, essa aí não vai para lá, não, tem que ficar aqui comigo de mãozinha dada. aqui nos comentários a Roseli falou que é justamente esse vínculo afetivo que você tem com as pessoas que você pintou, que te deram segurança para poder desabrochar dessa maneira, né? Isso é pura verdade. Isso é mesmo. Porque eu olho a pessoa, mas a pessoa também está me olhando. E a forma como ela me olha me intimida ou me convida a arriscar. A Tereza Mesquita é uma que eu falava para ela, Tereza do céu, ela falava assim, Dalmone, faz o que você quiser. Eu falei, Tereza, e se ela, eu tô aqui para você, faz o que você quiser, não preocupa com nada. E ela ficava olhando com a carinha para mim, tipo assim, vai, tô aqui, ó, vai. Isso foi muito bom. Ai, bom, então é isso. A Chiara está aqui com a gente. Eu vou perguntar para a Chiara se tem alguma pergunta, algum comentário para a gente falar alguma coisa. E aí depois a gente fazer as palavrinhas finais. E depois eu vou passar aqui rapidamente, mas eu não vou mostrar tudo do espaço, não, porque o meu filho falou, mãe, não mostra não, porque senão as pessoas não vão. Surpresa, Eu falei, não, eu vou mostrar para elas virem. Mas eu vou mostrar só um pouquinho. Chiara. Olá, tudo bem, Raquel? Oi, gente. Fazer umas considerações. Eu falei Raquel, porque eu acabei de anotar o comentário da Raquel, perdão, Esther. Ela estava falando que ela concorda com você, que o Zigdum é uma sala de aula, né? Que é uma atmosfera única e que é um lugar de encontros.
Então, a Raquel Uhum. fazer essa consideração. E também o Jefferson comentou, e as boeminhas, da conexão, né? A conexão da vibração entre artista e curadora, né? Duas almas em conexão, que foi a Aline Bueno que comentou. E o Jefferson falou que vocês são duas artistas que inspiram de coração e para sempre. Então, ver essa questão mesmo, o amor que as pessoas têm por vocês, assim, essa conexão tão forte. Então, não é um acaso que a Dalmone tenha te chamado para ser a curadora dessa exposição. Além da... Vocês já comentaram em relação a Roseli Fontaniello, né, o outro comentário final, mas ela também falou em relação aos 7 anos da Dalmone, que ela falou que você passou 7 anos afiando o machado. Depois comentar nesse processo. E só para finalizar aqui também, o César Alexandre falou que é uma pena que não ficará gravado, porque as informações são riquíssimas. Mas vai ficar gravado sim, Alexandre, só vai ficar salvo aqui no Instagram e depois também vai para o YouTube do Artes Ligdu. Então, depois, se quiser compartilhar com as outras pessoas, e claro, né, fica o convite para vir aqui conhecer esse trabalho e sentir, assim, essa intensidade da exposição. Basicamente foi isso, a Roseli está comentando aqui que foi lindo, né? E para mostrar, assim, então acho que é isso, dá uma finalizar aí com a Raquel, se quiser. Gente, estou com a Raquel. Se vocês quiserem fazer as considerações finais, ficou esse sentimento de conexão entre vocês duas mesmo. Então, tanto a Esther quanto a Raquel Franco são minhas irmãs. Uma irmã mais velha, outra irmã mais nova. Embora eu seja a mais nova de todas, eu falo que a Raquel é minha irmã mais nova. Então, eu vou mostrar um pouquinho do que está aqui. Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera. Ali. Então, esse aqui é o texto da Esther. Esse texto muito bonito. A Chiara ficou ali sentadinha. A gente tem esse espaço novo do Ziriguidum, e nós pensamos exatamente isso, né? A imagem, o texto que foi escrito pela pessoa, e ali eu tenho uma ficha técnica, né? Que é a biografia, que ele mesmo mandou para a gente, é uma mini biografia, e as descrições técnicas, né? Aí tem aqui o texto do Rafael, e a gente tem aqui o trabalho. Rafael, nessa pose, olha, esse rapaz ficou com o pescoço cansado, porque não foi moleza, de verdade não foi moleza posar tantas horas para o trabalho, né? E o Rafael tem muita luz azul. Eu via muito azul no Rafa. E essas telas são grandes, assim, Chiara, faz uma gentileza, só para dar uma ideia de escala, chega ali perto, por favor, da tela do Rafael, só para a gente ter uma ideia do tamanho peraí, deixa eu pegar uma luz melhor, do tamanho do quadro, peraí, deixa eu ver, essa luz não tá legal, tá dando reflexo. Aqui, agora deu, Chiara, agora deu. O tamanho do rosto da pintura não é o tamanho do humano, né? É uma escala maior. Isso faz toda a diferença. Aí eu vou passar rapidinho. Temos aqui a outra sala amarela. Temos aqui
essas tantas cores. Olha, gente, eu vou contar para vocês que eu aprendi muito. Eu aprendi muito a observar, assim, que luz que é essa que vem, que luz que é essa que a gente vai enxergando, né? Que luz é essa? E como é que é isso que a gente vai se enveredando? A riqueza de detalhes e essa blusa da Beatriz, assim, é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Eu de fato, fui enxergando e se não tivesse o tempo da entrega, eu acho que eu não terminaria, né? Eu não terminaria. E também, né, as cores e as frases, né, os textos, né? O texto da Tita. Cada pessoa convidada escreveu o seu texto. E o texto, ele tem também 1,70 m, né? A impressão dele, a gente escolheu a mesma escala, o mesmo tamanho, né? Essa é a sala da Rua Ouro Preto. A Tomiko, a nossa convidada que fez a live ontem, a Carol da Tia Letícia, aqui a Tomiko. É isso, gente. Então, a Chiara falou que o Jefferson fez um comentário, né, que é para sempre, nós somos professoras do Jefferson, eu um semestre só lá na PUC, hoje ele já é um arquiteto, né, e é muito legal a gente ver as pessoas chegarem com 18, 19 anos, e anos depois a gente olha e são profissionais maravilhosos. Isso me dá tanto gosto, tanto gosto. Eu lembro, Esther, um dia você virar para mim e falar assim, Dalmone, eles são melhores que a gente. Eles ficam melhores que a gente. Ah, isso eu tenho certeza. Isso é muito bom. Sinal que a gente fez o nosso para casa certinho, né? Ah, que bom. Então, Esther, vamos nos despedir. Então, eu queria agradecer, Dalmone, da oportunidade de estar aqui, de ter participado, assim, de todo esse processo que foi a construção dessa exposição, pela amizade, né, pela artista que você é, e, assim, de estar conduzindo você no seu debut individual. Agora a valsa é sua. Ah, obrigada. Hoje, na hora que a gente foi pegar um caderno aqui de assinaturas, né? A Daniele Vilas Boas, que está trabalhando aqui com a gente nesse projeto, ela falou assim, Dal, pega um caderno para você, pega um caderno novo, porque eu estava com uma dúvida se pegava um caderno velho X ou um caderno velho Y. Eu falei, não sei escolher, agora eu não vou conseguir escolher. Ela, pega um caderno novo para você, você merece. E eu, ai, obrigada, ainda bem. Aí fui lá correndo pegar um caderno. Porque a primeira exposição minha no Ziriguidum, né? Aqui já teve exposição coletiva. Tanta gente, passou muita gente. Sim. Ô, Esther, então, muito agradecida. O seu texto é um presente. É um presente o seu texto. É um presente de vida, assim. É um presentão imenso. E agradeço por andar comigo no deserto e por dar conta de entender o que eu estava vivendo, deixando eu tomar as minhas decisões. Isso é
de uma riqueza e de uma sabedoria imensa. E também foi por isso que eu te escolhi, além de eu te amar muito, de eu te querer muito bem, e de eu te admirar, porque você é assim, uma amigona, uma irmã e uma profissional e tanto, uma amiga que me ensinou sempre, e te agradeço pela sabedoria de me aceitar. Porque tem hora que nem eu me aguento. Vai pintar, Dalmone, assim você descansa de si. Ai, obrigada. Obrigada. Ai, gente, tá vendo? Eu escolhi ela. Então, muito obrigada. Beijo aí para vocês. Beijo. Tudo Beijo de para bom, todo Dalmone. mundo que veio assistir aqui a gente. Um beijo para vocês também, gente. Até mais. Tchau, Dalmone. Tchau, tchau, Esther. Obrigada.